Meus amigos e minhas amigas, muita paz. É uma alegria muito grande estarmos juntos no nosso quadro Encontro com Jesus, em nosso canal Caminho Luminoso. E hoje abordaremos um tema muito importante, um tema muito especial. Onde Jesus viveu dos 13 aos 30 anos de idade? Nos evangelhos existe um vazio, um vácuo nessa vida, nesse momento da vida de Jesus. Nós vamos encontrar no Evangelho de João e no Evangelho de Marcos narrativas que nos mostram Jesus já adulto, iniciando a sua tarefa com o batismo que ele recebeu de João Batista. Nos Evangelhos de Mateus e de Lucas é que nós vamos encontrar o nascimento de Jesus, parte da sua infância, principalmente no Evangelho de Lucas, e depois esse momento que ele desaparece. E surge depois com 30 anos, já iniciando a sua tarefa. Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus nasce em Belém. De Belém, com José e Maria, ele vai para o Egito, por causa da perseguição de Herodes o Grande. Após a morte de Herodes, os três retornam para a cidade de Nazaré, na Galileia. Já no Evangelho de Lucas, Jesus nasce em Belém. De Belém é levado pelos pais para o Templo de Jerusalém para ser apresentado a Deus e aos sacerdotes, e de lá vai para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Lucas nos conta que quando Jesus tinha 12 anos, ele é levado pelos pais para a festa da Páscoa em Jerusalém. E acontece aquele evento que todos nós conhecemos, que Maria e José se perdem de Jesus e vai encontrar o menino no templo ensinando. Dali, Jesus vai com José e Maria para a cidade de Nazaré. Esse espaço de 17 anos, dos 13 aos 30 anos, gerou muitas hipóteses, muitas teorias, aonde Jesus teria vivido esses 17 anos. Por que esse silêncio? Dentre as teorias, surgiu uma, a partir do século XVIII, que foi a teoria que Jesus teria vivido com os essênios. Teria passado esses 17 anos com os essênios aprendendo. E quem eram os essênios? Na realidade, era um grupo, uma seita judaica, uma ramificação do judaísmo que surgiu no século II antes de Cristo. Eles acreditavam na imortalidade da alma, na recompensa e no castigo futuro. Eles tinham uma disciplina muito rígida, tinham reverência a Deus, a justiça para com os homens, o amor à verdade. Eles negavam a ressurreição do corpo e não praticavam sacrifício de animais. Eles tinham uma vida reclusa, uma vida isolada, se dedicavam com muito rigor à palavra de Deus, aos escritos dos antigos profetas. Mas essa teoria de que Jesus viveu com os essênios, ela está em vários livros. Se comenta muito sobre esse convívio de Jesus com os essênios. Entretanto, muitos não sabem que existe uma cronologia e uma sequência de acontecimentos de Jesus vivendo com os essênios. Como teria sido essa história? E como teria sido ela, segundo contam algumas tradições que acreditam que Jesus viveu com os essênios. No momento em que Jesus encanta os sacerdotes do templo, com 12 anos de idade, e retorna com Maria e com José para a Galileia, para a cidade de Nazaré, José de Arimateia
pede aos pais de Jesus a tutela do menino e levaria Jesus a aprender com os essênios. Jesus então iria para a Judéia, depois para a Índia, para o Egito, para a Caldeia, e nisso ele iria passando por aprendizados e o tempo iria passando. Depois ele retornaria para a Palestina e aconteceria aquela história que todos nós conhecemos, a maior história de todos os tempos. Entretanto, há um detalhe importante que nós devemos chamar a atenção. É que, segundo essa teoria, no momento que Jesus está na cruz, que ele diz que está com sede, e vão dar a ele vinagre para beber, os essênios estariam ali infiltrados e colocaram uma substância nesse vinagre que levaria Jesus a um estado de letargia ou de catalepsia, uma morte aparente. Ele seria dado como morto, seria sepultado, depois sairia do túmulo, apareceria para os discípulos. Ainda conta essa teoria que depois ele voltaria para a Índia e lá se casou, teve filhos, era conhecido como Santo Issa. Inclusive, existe lá o túmulo na cidade de Srinagar, até hoje, o túmulo de Santo Issa, que seria o túmulo de Jesus. Observando essa história, nós percebemos que não condiz com a verdade, com o amor, com o comportamento moral, ético de Jesus de Nazaré. Mas se Jesus não viveu com os essênios, se Jesus não foi para a Índia, para o Egito, para a Caldeia, onde ele viveu dos 13 aos 30 anos de idade? Nós vamos buscar os evangelistas e neles encontraremos a resposta, que estava lá o tempo inteiro. Lucas, no capítulo 2, versículos de 41 a 52, ele fala sobre a festa da Páscoa. O momento que Jesus foi encontrado pelos pais ensinando aos sacerdotes. E Lucas cita que Jesus veio a Nazaré e obedecia-lhes, obedecia a José e a Maria. E Jesus crescia em idade e em graça diante de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus retorna com José e Maria para Nazaré e crescia em idade e em graça diante de Deus. Ou seja, Jesus nasceu em Belém, cresceu, se tornou adulto em Nazaré. Mais adiante, Lucas traz outro detalhe, no momento em que Jesus começa a pregar. E eu gostaria de fazer uma analogia com vocês. Bem, alguém que me conheça e tenha me conhecido pequeno, de repente eu viajei para outro país e quando retorno à minha cidade natal, venho falando com eloquência, com um poder, com uma força. As pessoas que me conheciam pequeno iriam dizer: Cláudio, você aprendeu muito nessa cidade que você foi. Quanta coisa você aprendeu. Mas não foi isso que aconteceu quando Jesus começou a falar as maravilhas na cidade de Nazaré. Lucas, lá no capítulo 4, versículo 22, diz o seguinte: se admiravam da graça das suas palavras e diziam: não é este o filho de José? Ou seja, as pessoas da cidade se admiravam, ficaram muito admiradas da eloquência, da força das palavras de Jesus. Como ele aprendeu isso? Onde ele aprendeu isso? Não é ele o filho de José? É como se dissessem: nós não estamos vendo ele aqui todo dia na carpintaria? Onde lhe veio tanta sabedoria? Onde lhe veio tanta eloquência? Eles ficaram surpresos. Mais um detalhe que nós vamos encontrar agora em Mateus, que é digno de uma análise. Mateus conta lá no capítulo 2, versículo entre 19 e 23,
que depois da morte de Herodes, eles, José, Maria, levando Jesus, foram para Nazaré, para que se cumprisse a profecia que dizia que ele seria chamado Nazareno. Esse é um detalhe que talvez tenha passado despercebido, mas é muito importante, porque tanto Lucas quanto Mateus afirmam que Jesus nasceu em Belém. E se ele nasceu em Belém, por que ele é chamado Nazareno? Por que ele é chamado o homem de Nazaré? Evidentemente porque ele viveu em Nazaré. Ele cresceu em Nazaré. Ele se tornou adulto em Nazaré. E tentou iniciar as suas pregações em Nazaré. E por isso todos se surpreenderam, como conta Mateus, porque ele não havia participado de nenhuma escola iniciática e trazia os conhecimentos. Outro detalhe que eu queria conversar com vocês, detalhe que não se encontra nos evangelhos, é uma questão de raciocínio, de lógica. Jesus, com 12 anos de idade, ensinava no templo para os sacerdotes experientes, aqueles homens de barba branca. Ele ensinava. Ele fazia perguntas que eles não conseguiam responder e ele respondia as perguntas. Ele já veio pronto. Quando Maria e José chegam, ele diz: vocês não sabiam que eu tinha que tomar conta das coisas que são do trabalho do meu pai? Ele sabia quem era o seu pai. Ele não estava na carpintaria, ele estava no templo. O pai a que ele se referia era Deus. Ele sabia quem ele era. Jesus, o governador da terra, o espírito mais elevado que pisou aqui. Antes dele, ninguém. Depois dele, ninguém. Os essênios, por mais avançados que fossem, iriam ensinar o que ao mestre? As crianças prodígios de hoje espantam. Imagine Jesus, que tinha total domínio sobre a matéria. Ele dominava os elementos. Quantas maravilhas ele fez com o seu poder. Ele já sabia quem ele era. Ele tinha o domínio da situação, da sua missão. Ele veio para ensinar. Nenhum de nós aqui na terra teria condições de ensinar qualquer coisa a Jesus. E para encerrar o nosso vídeo, nós vamos trazer o relato de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues é um espírito muito estudioso. E aí eu peço a vocês a permissão para usar de minha opinião pessoal. Não conheço, não li ainda nenhuma entidade espiritual, nenhum espírito, nenhum autor que fale de Jesus como Amélia Rodrigues fala. Ela traz as suas mensagens através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, através da psicografia. E através dos estudos, Amélia Rodrigues, no livro A Mensagem do Amor Imortal, no capítulo 28, entre as páginas 162 e 165, ela traz um relato. O título do capítulo é Jesus entre os essênios. E é interessante que na página 162, Amélia é categórica. Jamais convivera com eles. Jesus jamais convivera com eles, embora os conhecesse desde antes. E Jesus, sabendo da pureza, da dedicação dos essênios, dias antes de começar a sua tarefa missionária, ele busca os essênios. Ele vai na região do Mar Morto. Ele vai em Curã, aonde os essênios viviam, e prega para eles. E diz aos essênios que ele é o Messias. E ensina aos essênios as coisas de Deus. E no final do capítulo,
Amélia traz outra informação importante. Muitas vezes mais tarde, Jesus seria confundido por Essênio, conforme sucedia com João o Batista. Meus queridos, Jesus, dos 13 aos 30 anos, viveu em Nazaré. Ficou conhecido como o Nazareno, o homem de Nazaré. Ele cresceu em Nazaré. E aos 30 anos começa a sua tarefa. Começa a caminhar pelas planícies, a subir as montanhas, como um roxinol, a cantar para a humanidade o maior poema de louvor ao amor e à vida que já se tem notícia. E nós vamos continuar estudando Jesus, falando sobre Jesus, caminhando com Ele às margens de Cafarnaum, às margens do Tiberíades, no lago de Genezaré, o mar da Galileia, caminhando com Ele na Samaria, na Judéia, na Betânia, caminhando com Ele, seguindo seus passos, para que um dia, não sabemos quando, possamos encontrá-lo, abraçá-lo e sentir cada vez mais dentro de nós o seu imenso amor. Nos próximos vídeos, nós estaremos juntos, caminhando pela Palestina com Jesus de Nazaré. E que Ele, o meigo Rabi da Galileia, o nosso Senhor, nos abençoe. Até a próxima, com a bênção de Deus.